Fala galera, saudações, que alegria estar aqui de novo, hein? Podcast do Memo voltando com seu primeiríssimo episódio, a gente lançando essa terceira temporada com um tema específico, né, de cuidado que vai guiar toda a temporada e num momento do debate de masculinidades que a gente acha muito importante o Memo ter sua produção de conteúdo nesse formato de podcast aqui em especial de volta à tona, né? Pra gente entrar nesse debate público que de alguma forma a gente estava meio de lado, assim, mas refletindo muito, continuando a promover o debate em organizações e tudo mais, mas nesse debate público a gente está muito feliz de voltar e entende esse momento como algo de fato muito importante para o debate de masculinidade. Bom, para quem não me conhece, eu sou Pedro de Figueiredo, sou o diretor executivo do Memo, sou o idealizador da iniciativa e nesse formato aqui do podcast, nesse formato específico aqui da Roda de Conversa, estarei sempre ao lado do meu amigo Lincoln Frutuoso, meu querido amigo, parceiro, camarada, líder de projetos do Memo. Por favor, irmão, se apresente aí pra galera também. Boa, gente, tudo bem? Como o Pedro falou aí anteriormente, eu sou o Lincoln Frutuoso, atuo como líder da área de projetos do Memo e estou muito feliz e entusiasmado de estar com vocês aqui ao longo dessa temporada, refletindo sobre um elemento fundamental à nossa existência, que é o cuidado. Vamos lá, vamos junto. Vai, Pedro. Bora. Começando sempre pelo nosso propósito, né, gente? Nosso propósito, o propósito do Memo, é mobilizar homens pela equidade de gênero por meio do debate de masculinidade. Somos um ecossistema de educação e conteúdo que propõe grupos reflexivos para a sociedade civil, com a metodologia própria, com produção de conteúdo, como esse podcast aqui, que é o nosso carro-chefe, e também com treinamentos e consultoria para organizações, para instituições, para empresas, sempre visando a transformação da cultura organizacional. E esse espaço aqui, esse formato aqui que a gente está conduzindo no podcast, a gente entende como um espaço de trocas e reflexões coletivas sobre relações de gênero. É nesse espaço que a gente vai ter homens incomodados, ou seja, aqueles que já percebem que a sua postura ali acaba tendo vários vieses machistas, que, não acha tão legal mais aquilo que achava, mas que não sabe muito bem o que fazer, como fazer, de que forma. Então a gente está aqui reunindo essa galera para refletir junto, para a gente seguir junto nesse processo, que sozinho não dá, né, gente? Sozinho não tem como. Teremos sempre 2 convidados, e um deles vai ser sempre a partir da nossa comunidade. Então a gente vai trazer um homem que já tenha participado dos nossos grupos reflexivos, ou que está participando agora, ou que já teve algum contato com a gente previamente. E essa segunda pessoa, também na mesa, né? Então seremos eu, Lincoln, uma pessoa da comunidade, e um outro cara que promove o debate de masculinidade publicamente. Seja academicamente, seja de forma como um jornalista, seja como um influencer de redes sociais. O que a gente quer é congregar pessoas que estejam debatendo masculinidade no campo público e que a gente se aproxime dessa galera também, mantendo assim essa conversa aqui propositiva e de gente de fato incomodada com o cenário que a gente vive atualmente. Lembrando sempre uma coisa que a gente sempre fala, um aviso super importante, que isso não é um selo de qualidade, né, gente? Nem para quem está nos ouvindo, nem para a gente aqui participando da mesa do trabalho, né, desse estudo. Então, é aquela coisa que a gente sempre fala, não tem um selinho do Inmetro dizendo de cara desconstruído, homem iluminado. A gente não acredita nessas expressões de masculinidade saudável, masculinidade sei lá do quê, porque a gente entende que não é sobre a gente enquanto indivíduo, mas sim sobre o processo de transformação que a gente está propondo para o mundo. Bom, agora falando especificamente do estudo, né, disso aqui que a gente vai apresentar para vocês nessa terceira temporada no ano de 2023. É um estudo autoral, pensado e desenvolvido pelo Memo sobre cuidado, que tem como objetivo geral evidenciar o cuidado como um elemento fundamental nas reflexões sobre relações de gênero. Isso vai ser feito a partir de diversas ações, com coleta de dados e outras informações que serão compiladas, analisadas e divulgadas abertamente sobre a nossa percepção em relação ao cuidado. E é isso mesmo, a ideia é ser aberto, né? Isso significa, na prática, que a gente não está aqui apresentando um estudo já feito e a gente vai trazer isso em diversos episódios. Não, a gente vai fazer o estudo e os episódios serão insumos para o nosso estudo, que será, de fato, analisado, compilado e divulgado ao final do ano. Para a gente o processo vai ser tão valioso, tão ou mais valioso que o resultado em si. E contar com vocês, ouvintes, memozões, memosudos, vai ser sempre muito legal.
E por que falar sobre cuidado com homens, né? A gente entende que é um elemento fundamental nas reflexões sobre as relações de gênero, já que todas as relações estão fundamentadas no cuidado. Para a gente estar aqui hoje é porque a gente foi cuidado por alguém. E esse alguém, na grandíssima maioria das vezes, foram mulheres, né? E também porque a gente entende que falar de cuidado é um desvio desse modelo da masculinidade vigente, da masculinidade da dominação e tudo mais. Então, explorar como as masculinidades podem ser retrabalhadas, encaradas de formas diferentes, baseadas no cuidado e não na dominação, é o que a gente pretende aqui com esse estudo também, e o que a gente acha que traz relevância para a gente abordar o cuidado. A gente não consegue avançar se a gente não deixar o cuidado visível. Boa, Pedro. Boa, irmão. Aí, gente, pode parecer meio sorvete na testa, algo meio bobo de se dizer, mas cuidar é um verbo humano. Só que pensando que cuidar é um verbo humano, como a gente, enquanto homem, está se relacionando com cuidado? A partir disso, a gente traz alguns números aqui para você. Uma pesquisa da Oxfam, chamada Tempo de Cuidar, mostrou pra gente que 85% do trabalho de cuidado no Brasil é feito pelas mulheres dentro da família. Isso corresponde a mais ou menos 10 horas e 24 minutos a mais na jornada da mulher nos serviços feitos em casa em relação ao homem. Só que muitos de nós já entendemos a importância do cuidar na nossa rotina, mas ainda assim nos mantemos distantes. Mas de que a gente se mantém distante, Lincoln? A gente se mantém distante das tarefas domésticas, como do cuidado do lar, dos valores parentais, como do cuidado das crianças na infância, dos nossos mais velhos, no campo do trabalho, né? Entendendo o cuidado como trabalho, ali no campo dos educadores, dos profissionais de saúde, assim como no cuidado de si. Por exemplo, a nossa insistência em não ir ao médico ou só vamos quando é uma mulher que marca pra gente. A partir disso vem essa questão incômoda pra gente, né? Como estimular uma participação mais justa e necessária dos homens no cuidado? Os homens precisam do cuidado e o cuidado precisa de nós homens. A gente quer estimular com esse estudo uma nova lógica de pertencimento, né? Onde o cuidado exercido pelo homem seja valorizado e desejado socialmente, principalmente por outros homens. Essa coisa de uma nova lógica de senso de pertencimento me fez lembrar uma situação que variavelmente acontece comigo aqui em casa. Sempre que no decorrer da semana um amigo meu me liga, me chama para jogar um futebolzinho, aquele famigerado time contra, como falamos aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, e eu falo que eu tenho que fazer alguma demanda de casa, eu tenho que fazer um dever de casa com a Helena, ou fazer uma comida, eles sempre falam para mim: pô, Lincoln, deixa de palhaçada, irmão. Bota a Tayane, minha companheira, bota a Tayane pra fazer essa parada aí, pô. Bota a Tayane pra fazer o exercício com Helena, minha filha. Bota a Tayane pra fazer a comida. Então, eu acho que isso aponta para esse lugar, essa necessidade desse novo senso de pertencimento que a gente, enquanto homem, precisa de criar, onde o cuidado seja valorizado socialmente, né, irmão? E pra gente, cuidado não é só um tema da temporada do podcast, é a nossa proposta de contra-ataque. É a nossa aposta ético-política para mudar um pouco desse cenário que a gente tem hoje aí, né? Porque a gente entende que aproximar os homens do cuidado é o que a gente tem para contra-atacar o individualismo, esse culto à violência, a falta de solidariedade, que é uma cultura principalmente sustentada por nós homens, né? Então, aqui a gente quer ter uma pegada mais propositiva. Ao invés de a gente ficar dando audiência para essas coisas de Red Pill, de Campari, a gente quer sair um pouco desse lugar e sugerir um caminho alternativo, né? Sugerir um caminho propositivo. É claro que essa diferenciação de deixar claro o que a gente não é, o que a gente não propõe, o que a gente se opõe, serve para a gente se posicionar no debate e para fazer o debate efetivamente com os nossos pares, né? Com as pessoas que de alguma forma também estão propondo isso. Então a gente não vai se furtar dessas discussões, mas a gente quer fazer de uma outra forma. A gente quer que essa nossa proposta ético-política de se colocar no mundo baseada no cuidado, seja um eixo transversal em tudo que a gente faz, fala e debate, tanto dentro do Memo quanto fora do Memo, aqui no podcast, por exemplo. Esse estudo é uma forma de dar vazão a essa ideia. Ao mesmo tempo, vai moldar a nossa forma de entender a prática interna do cuidado, já que a nossa familiaridade com o cuidado é muito baixa, né? Tanto individualmente quanto homens, quanto organizacionalmente. A gente que trabalha com empresas, né, e das maiores empresas do Brasil, inclusive, a gente percebe que essa movimentação das empresas de olhar para cuidado de uma forma mais comprometida é muito recente. Então, de fato, essa familiaridade com cuidado ela é baixa em todos os setores da sociedade.
Mas aí vocês aí de casa devem estar se perguntando, mas porra, como é que vai se dar esse estudo, né? Como é que isso vai acontecer? O eixo narrativo que a gente vai usar para propor esse estudo é a partir das 3 esferas de relação, que você que está ouvindo, que já esteve presente em algum evento que o Memo propôs, ela se dá a partir dessa relação da gente consigo mesmo, ou como a gente se relaciona com as nossas questões enquanto homem, com o outro, como a gente se relaciona com essas questões, com quem a gente se relaciona direta ou indiretamente, e com a sociedade de uma maneira geral, né? Essas 3 esferas de relação é que darão o tom do estudo. É disso, né? E a gente vai ter, assim, como eixo temático, cuidado, que vai ser esse eixo transversal, como a gente estava falando, e a partir dele, derivado dele, teremos outros macrotemas que serão explorados à medida que o estudo for sendo desenvolvido, né? A gente não vai definir isso a priori. A gente vai, no decorrer do processo, do contexto do mundo, a gente vai trazendo temas para serem debatidos e investigados aqui. Além de, aí sim, esse a priori, já definido previamente, um sobre religião. A gente, enquanto mesmo, quer se aproximar desse campo das religiões, dos homens de fé, e a gente vai ter um formato específico destinado a falar sobre homens, cuidado e religiosidade. E agora é isso. Teremos aqui para começar essa conversa Isabela Venturosa, né? Antes, gente, eu queria falar assim que eu tô muito amarradão da gente estar aqui reunido, né? Estamos aqui, né, nós 5. Lincoln Frutuoso, já devidamente apresentado, já falando aí junto comigo. Pastor Ronan, Abel Oliveira e Isabela Venturosa, né? O time do Memo, responsável por desenvolver esse estudo, está aqui reunido em peso. Isso aqui muito me orgulha e muito, sei lá, me emociona de alguma forma estar aqui com vocês, porque eu acho que a gente está dando início a uma trajetória que a gente nem se dá conta ainda do que pode vir a ser, né? Isso é muito maneiro, e ter pessoas como vocês ao meu lado é só um incentivo para a gente fazer mais e melhor, assim. Muito bom. Isabela Venturosa, é contigo. Muito obrigado por se colocar. Eu sei que a gente decidiu isso não com tanto tempo de antecedência assim. Então, obrigado pelo seu esforço. E vamos nessa juntão, porque vai ser lindo essa resenha. E aí, gente? Tudo bom? Cheguei. Acho que fico muito feliz de engrossar esse time, que já é tão grande. Para mim é um prazer mesmo estar começando essa conversa. E acho que o que eu vou lançar aqui é um pouco... Se você não está convencido ainda, eu vou tentar apresentar meu caso, para a gente realmente perceber que homens e cuidado é um tema e uma proposta muito propositiva, como disse o Pedro, muito importante aqui para a gente. Por que a gente está falando de homens e cuidado hoje, né? Por que falar disso agora? Tem a ver com uma vontade de transformar o que a gente entende por homem nos dias atuais. Hoje, se a gente pensa em homens, a gente pensa pouco em cuidado, né? Às vezes, a gente aproxima muito mais a palavra homem da palavra violência do que a gente gostaria, não de cuidado. Pra gente que trabalha com masculinidades já há algum tempo, geralmente quando a gente está falando de homens e de masculinidades, a gente está falando também de violência contra as mulheres, de violência urbana entre os homens, de suicídio, encarceramento, alcoolismo, abuso de outras substâncias, situação de rua, acidente de trânsito, trabalho. A gente fala pouco de cuidado. Se a gente fala de cuidado, é de mulheres cuidando dos homens. Ou se a gente ainda fala dos homens cuidando, é muito por uma via única, que é a via num aspecto mais socioeconômico, daquele cara que é o provedor e que também é um modelo insuficiente hoje para os homens. A gente quer aqui distanciar a palavra homem da violência e aproximar a palavra homem do cuidado. E não de um cuidado que se confunda com controle, que é uma coisa também usual. Não de um cuidado que também faça com que os homens se sintam os grandes protetores das mulheres, num sentido quase o cavaleiro no seu cavalo branco. A gente não quer homens nos salvando, né? A gente está pensando e propondo essa aproximação entre homens e cuidado para pensar um cuidado num outro lugar. Um cuidado com esse atributo que está aberto a todos, independente do seu gênero. A gente quer pensar uma aproximação do cuidado com os homens em relação ao seu autocuidado, ao encarar, por exemplo, questões de saúde mental como questões importantes, porque a gente sabe que isso tem um ônus muito grande na sociedade em que a gente vive hoje, para os homens e também para as mulheres que acabam sendo cuidadoras desses homens adoecidos,
A gente também quer pensar um cuidado que é olhar para os lados, desses homens olhando para os lados e percebendo as necessidades das outras pessoas, mulheres, outros homens, ouvindo, oferecendo ajuda, se responsabilizando também por outros sujeitos, como crianças, idosos e pessoas vulneráveis. Não deixar essa palavra cuidado ser tão associada às mulheres, às mães, às irmãs, às avós. Cuidado ser uma palavra que circula entre a gente de maneira mais equânime, né? A gente quer se tornar uma sociedade do cuidado, onde os homens também exerçam o cuidado. E nesse sentido, eles serem parte de uma comunidade, olharem para também a sua responsabilidade em torno de quem são os representantes políticos que a gente coloca para salvaguardar as pessoas e lutar pelos seus direitos. Então a gente está propondo um olhar ampliado para o cuidado e uma aproximação dessas duas palavras, né? Homem e cuidado. E entendendo que o cuidado é um ato político. A gente não quer aqui florear a coisa também, mas também a gente quer pensar o quanto a ausência dos homens nesses espaços acaba sobrecarregando as mulheres e também, de alguma forma, trazendo um ônus para a vida dos próprios homens que nunca aprendem a cuidar. E a gente quer também a possibilidade de contar outras histórias, né? Contar, ouvir e ver isso refletido nas estatísticas sobre... Não quero mais falar tanto que homens morrem e matam. Eu quero falar que homens exercem uma série de coisas, inclusive o cuidado. Enfim, acho que a nossa questão aqui hoje é como a gente faz isso. Aproxima os homens do cuidado. Antropóloga e feminista, a machóloga do grupo, Isabela Venturosa. Que maravilha, cara, te ouvir. Muito bom. Eu vou fazer como costumo fazer nos grupos reflexivos do Memo e perguntar se alguém aqui já tem algo a dizer sobre o que ouviu de Isabela Venturosa agora, né? Na hora que a Isa falou sobre não querer ouvir falar somente que os homens morrem e matam, na hora, assim, bateu, sabe? Eu não consigo não fazer um recorte racial e não fazer um recorte de território também, né? E aí eu moro em Nilópolis, que é na região da Baixada Fluminense, que é próximo ao Chapadão, e eu fui criado numa igreja em Anchieta, que é próximo ao Chapadão, né, a região ali do Chapadão. E aí eu fico pensando o quanto que eu vivi essa realidade muito do meu lado, assim, vendo, enfim, homens que começaram desde criança, adolescência, até chegar a essa etapa da juventude, se aproximando cada vez mais de uma vida arriscada, de uma vida que coloca nessa margem e inteiramente distante desse processo de cuidado, inteiramente distante dessa ideia de se cuidar, simplesmente por viver uma vida que desse algum sentido, e esse sentido passava por esse caminho da violência, passava por esse caminho de mostrar para as pessoas que tinham um certo poder na sociedade através da contravenção, através de inúmeras outras coisas que aproximam esses homens da violência dentro desses territórios periféricos, né? Como o Pedro falou, eu sou pastor, mas eu não fui pastor sempre, mas eu trabalho com liderança de juventude há 13 anos. Me aproximando desse estudo do cuidado, né, fazendo parte desse estudo do cuidado, e a partir dessa reflexão que a gente está fazendo aqui, eu fico pensando o quanto que eu cuidei dessa galera, mas eu não aproximei essa galera do cuidado. Então, hoje, ouvindo essa frase de você, Isa, eu me sinto covarde. Não, amigo. E é bom... Calma. Ó a culpa. Mas eu acho que é importante. Então, não é sobre culpa, é sobre responsabilização. Mas eu acho que faz parte eu me aproximar dessa responsabilização, eu me sentir covarde porque isso me mostra que eu não tô mais alheio àquilo que eu não fiz, sabe? Eu já consigo perceber aonde eu ainda posso atuar. É muito doido ver o Ronan falando isso. Não sei se eu sou fã, não sei se eu sou puxa-saco, qual que é, mas eu fiquei pensando muito na coisa de... A gente educa pelo exemplo, né? E infelizmente o exemplo que a gente comumente tem é um exemplo de ausência dos homens, né? De ausência ou de violência, ou de uma forma única de cuidar. E me permitindo aqui rasgar uma seda, eu acho que de alguma forma você cuidou educando pelo exemplo também, né? Nem todo mundo a gente vai conseguir alcançar, mas eu acho que essa é uma coisa que às vezes eu penso que os homens têm que estar muito atentos de como é que eles estão se portando socialmente na frente dos outros, porque a gente reproduz as coisas, né?
homens veem homens rindo de certas piadas ou sendo duros em certas situações e fazem as mesmas coisas, se imitam, é por imitação isso. Então, acho que essa história do cuidado também é menos uma grande ação, eu vou salvar todo mundo e fazer um grande cuidado, e mais, o que você está fazendo no seu cotidiano? As coisas pequenas, né? Enfim. Não, obrigado, Isa. Só para finalizar, 1 minuto, porque o olho já tá cheio de lágrima aqui. Sobre esse assunto de masculinidades, né? Sobre essa questão como homem, ao mesmo tempo, essa coisa de a gente achar que a gente vai resolver tudo, né? Então, os assuntos perpassam também. Então, só reflexões aí para poder apimentar o assunto. Isso que Isabela trouxe no texto, né? A gente fala muito mais sobre a ausência dos homens do que sobre a presença de nós homens nesses espaços de cuidado, ficou marcado na minha cabeça, assim, do que ela trouxe. Um dos pontos que ficou na minha cabeça, assim, né? Eu nunca me vi muito na posição de cuidador, mas no fundo eu acho que eu cuido da galera aí, acho que eu, tenho práticas de cuidado e tal, mas ao mesmo tempo, né? Eu e Lincoln, a gente falou assim, cara, será que a gente vai ter repertório suficiente para fazer uma temporada inteira sobre esse assunto? Sabe? Eu acho que essa falta de repertório diagnosticada no início do processo desse estudo aqui, eu acho que mostra que esse cuidador que eu tenho na cabeça, que eu sou e que não sei o quê, não sei se é bem assim não, sabe? De fato, eu acho que eu tenho mais a colaborar sobre a ausência que sinto, né, essa distância que tenho do cuidado do que sobre as práticas que eu faço como cuidador, o que eu tenho como cuidador, sabe? Eu acho isso um ponto importantíssimo da gente trazer aqui nesse episódio inaugural, porque é isso, acho que a ideia aqui, inclusive de ter Isabela abrindo a discussão, é porque eu tava com cagaço, assim, o que eu vou falar, pô, sabe? A ideia do estudo é justamente a gente se aproximar, mas eu me sinto muito distante. Então é isso, a gente está fazendo essa investigação aqui também nesse sentido, né? Quer dizer, principalmente com esse sentido da gente se aproximando, reconhecendo a nossa falta de repertório, reconhecendo a nossa ausência desses espaços de cuidado, né? É um cagaço danado que ainda me bate. E assim, cara, e o próximo episódio? Não vai ter mais Isabela aqui, a gente vai chamar uma galera legal, mas assim, e aí, né? Então, eu acho que isso fica como uma grande reflexão para mim, sabe? Boa, Pedro. Só pegando um gancho do que você falou, que eu acho muito pertinente, cara, que eu acho que é isso, assim, o Ronan falou e a Venturosa reiterou, né, que em alguma medida ele cuidou ali pela presença dele enquanto pastor, ele cuidou ali pela presença dele enquanto líder de juventude, ali atuando nas pastorais onde ele atuava. Eu acho que Pedro, levando em consideração a experiência dele, em alguma medida ele cuidou. Eu, Lincoln, tenho certeza que eu cuidei em alguns momentos, sabe? Tenho certeza que a Abel também cuidou em vários momentos das pessoas que se relacionam direto e indiretamente com ele. Só que eu acho que o que falta pra gente é justamente essa falta de repertório pra tratar do cuidado, sabe? Eu acho que, falando de alguns homens, não é nem tanto a prática, porque é isso. A gente vive num mundo, num Brasil, com diversos tipos de realidades diferentes, e a gente cruza com muitos homens, sobretudo nos nossos grupos reflexivos, que são ativos nesse lugar do cuidado, né? Estão cuidando dos seus pais, que estão cuidando dos seus filhos, enfim. Só que a falta de traquejo para lidar com essas questões, eu acho que é muito evidente, assim. Esse eu acho que é um dos elementos fundamentais do que a gente está propondo nessa temporada. É um espaço para a gente, enquanto homem, falar efetivamente sobre essas questões que no nosso dia a dia a gente não fala. E esse não falar acaba nos distanciando desse lugar. Por mais que a gente faça, por mais que a gente tenha ação, a gente não pensa sobre essa ação, né? A gente não reflete sobre essa ação. Ou não fala, ou nivela por baixo. Ah, não, mas eu levo meu filho na escola, eu pago não sei o quê, nunca faltei nada, sempre cuidei, etc. 20 anos sem deixar de pagar pensão. Exatamente. Já vi a galera argumentando essa parada ou aí. O cara tem uma total encegueiramento pra si mesmo e fala, tipo, não, eu cuido pra caramba. Aí vocês olham a gente olha pro dado que a gente trouxe ali no início, né? Quantas horas as mulheres globalmente gastam com cuidado, e a gente fala, você cuida merda nenhuma. Alguns cuidam mais que outros, né? Exatamente. Mas os homens ainda têm que ralar muito. E aqui, gente, não tô dando bronca em ninguém, todo mundo sabe. Não quero deixar ninguém ficar se chicoteando, culpa, etc. Mas é isso, sabe? Vamos falar sério. Tem que ter esclarecimento sobre isso, porque alguns completamente veem uma imagem e a realidade é outra. Acabei dando bronca. Foi sem querer.
Nada. A bronca é muito bem-vinda. Chacoalhão, pô, chacoalhão. É isso. E uma outra coisa que Venturosa chamou a atenção no texto dela, que está muito presente na minha realidade social. Ronan falou que vem de Nilópolis, né? Eu venho de Ramos, zona norte do Rio de Janeiro, moro próximo ali do Complexo do Alemão. E não só na minha realidade, ali das pessoas que se relacionam indiretamente comigo, mas com esses homens que se relacionaram e se relacionam diretamente comigo também, sempre vem essa coisa dessa linha muito tênue que existe entre o cuidado e o controle, né? Que normalmente quando a gente, enquanto homem, se põe nesse lugar de cuidador, sobretudo nessa relação afetiva, homem e mulher, falando com homens héteros, cis e tal, é sempre nesse lugar, sempre não, né? Na maioria das vezes nesse lugar de cuidar para controlar. Outro elemento que Venturosa chamou a atenção, que eu acho importante, que se relaciona com essa coisa do cuidado e do controle, é a provisão, né? Pô, ao longo da minha experiência toda, sempre que eu vou conversar com algum homem da Zona Norte, mas também da Zona Sul, sempre que eu converso com homens sobre cuidado, sempre me perguntam, pô, Leon, mas eu trabalho pra caramba, eu boto comida na mesa, eu me desdobro em 15 para sustentar minha casa. Eu não tô cuidando dos meus filhos, eu não tô cuidando da minha companheira, do meu companheiro, do meu pai, da minha mãe. Isso não é uma maneira de cuidar, sabe? E eu queria levantar isso aqui para vocês, pra gente pensar um pouquinho através disso. Porque eu acho que é uma coisa muito permanente no nosso dia a dia e variavelmente vai aparecer sempre quando a gente for falar sobre questões de cuidado. Esse lugar do cuidado versus provisão aí, que não é versus, né? É cuidado e provisão. Só complementando, Leon, que acho que temos aí pelo menos algum repertório novo a ser explorado, hein? Acho que tem questões novas a serem exploradas ao menos. Essa questão da proteção, né? Mascarar camuflado, como a Isabela trouxe ali, né? De cuidado. E aí, assim, já me vem coisas na cabeça, sabe? Histórias particulares, histórias de pessoas que eu conheço, sim. Desculpa te interromper, Pedro, muito rapidinho, mas eu já te ouvi falando isso. Desse cuidado que você tem por vezes para não se tornar uma paternalista no trato com Gabriela, mas ou com outras mulheres aí que você se relaciona. Acho que é sempre uma questão, assim, esse lugar do salvador, né? Chega o cara no seu cavalo branco para salvar as pessoas, que foi um ponto que Isabela reforçou bastante ali no texto também. Acho que isso sempre me bate. Uma outra coisa é essa coisa do provedor, né? Que acho que são dois assuntos, para mim, muito importantes da gente explorar melhor no futuro, assim. A coisa do salvador da pátria, que vai lá com seu cavalo branco e não sei o que, essa onda do homem achando que é, sei lá, quem, Bruce Willis. E essa outra coisa do homem provedor, de achar que isso é suficiente, que eu acho que foi o que o Lincoln estava propondo aqui pra gente debater, que eu acho que esse é um super assunto. Porque de fato né? Acho que ainda mais no mundo de hoje, o cara que consegue sair, trabalhar, suportar tudo que tem que suportar nas suas indas e vindas e tal, eu acho que de fato já é uma grande coisa. Entendendo que, e aí eu acho que eu vou procurar esse número depois aqui para garantir que eu não esteja falando besteira, mas eu acredito que a maioria dos lares brasileiros hoje já são chefiados por mulheres, né? Então tem essa parada do provedor também que estatisticamente nem se coloca mais. É isso mesmo, gente. Mulheres já chefiam mais de metade dos lares brasileiros. A matéria foi publicada agora há pouco, no dia 8 de maio de 2023, e traz o levantamento feito por Valor pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Com base em dados da PNAD contínua, mostra que a participação das mulheres entre os responsáveis dos domicílios saiu de 36% para 51%, enquanto a dos homens caiu de 64% para 49%. O provedor é uma fantasia, né? Provedor Exato. muito... É o lugar ideal, historicamente, né? Eu acho que principalmente quando a gente vai pensar em classe e raça, o provedor não... Às vezes ele não tá nem mais vivo, né? Ou às vezes ele foi encarcerado, ou às vezes ele tá desempregado. No país que a gente vive hoje, onde muitos homens estão em subempregos, quem é que consegue pagar alguma coisa? Exato. Essa figura nem se sustenta. É mais uma fantasia do que uma realidade. Que só gera neurose, né? Por isso que eu acho um baita tema pra gente explorar. Porque o cara o cara que também não consegue se colocar nessa posição que ele acha que tem que ocupar, acaba, cara, dando muita merda a partir desse não atingimento desse ideal do que a gente entende que para ser um homem de verdade você precisa ser provedor, sabe? Então, assim, são muitas camadas, eu acho, nesse assunto, que eu acho que de fato vale a gente explorar muito mais aqui. Cadê o Ebel, hein?
Pô, eu ia perguntar isso agora aqui, ó. Cadê Abel Oliveira, que eu não ouvi ainda? Pô, o prazer a voz dele, pô. Eu tô aqui, tô quietinho ouvindo vocês. Ouvindo falar sobre isso do homem provedor e esse atravessamento com questão de gênero e classe, sempre me vem a pergunta, né, de que quais cuidados tais pessoas podem exercer, né? Que cuidados você tá apto socialmente a exercer? Acho que é sempre uma pergunta sempre válida da gente estar pensando, né? Esse público aqui, essa população aqui, consegue estabelecer ou consegue alcançar esse tipo de cuidado que a gente tá colocando aqui como ideal? E aí talvez o risco que eu sempre me vem à cabeça é de criar um checklist do cuidado, né? O que tem que ser feito como cuidado, que possa estabelecer ali como um novo modelo, e aí muitas pessoas não vão conseguir alcançar isso mesmo. Sem né? checklist, né, gente? Pelo amor de Deus. Sem checklist. A ideia aqui não é propor um checklist no final do estudo, no final do ano, imagina, 10 passos para você ser um homem cuidador. Isso não vai acontecer, Sim. Isso a gente não vai publicar de forma alguma. Exato, porque isso elimina muitas experiências, né? Acho que experiências que a gente percebe quando a gente atravessa, de fato, raça, gênero, classe, enfim. Explica mais isso aí, Abel. Não, mas então, eu fiquei pensando aqui, na verdade, de início, ouvindo você, Isabela, sobre esse imaginário, assim, você fala um pouco do simbolismo, né, porque pra mim, quando eu penso em cuidado, ainda me vem muita coisa do feminino mesmo, assim, mulheres, me vem à cabeça mulheres, ainda está muito impregnado em mim, acho difícil desconectar, é uma coisa que eu tenho feito agora, inclusive, por causa desse estudo aqui, mas aí quando eu vou realmente fazer o esforço de pensar em cuidado, me vem sempre mulheres, e eu nunca me vejo nesse lugar, é isso, eu tenho um distanciamento, e em alguma medida, eu por ser um homem gay, muito já usei do imaginário feminino, já explorei muito do imaginário feminino que há em mim e de explorar isso em mim também. Mas a parte do cuidado, que é uma parte que talvez seja difícil, eu nunca trouxe pra mim, sabe? E aí tô fazendo esse esforço agora e me sinto muito distante ainda. Eu tenho feito um esforço, né, de repensar minha vida toda pela ótica do cuidado, né? Tentando entender ali como é que esse tema esteve presente na minha vida, onde que ele apareceu, onde ele não apareceu. E é, assim, muito interessante perceber que ele tá lá em quase todos os momentos, sabe? Assim, eu conseguiria contar a minha vida toda a partir desse aspecto da minha vida, que é o cuidado, né? E eu conseguiria contar muita coisa da minha vida a partir dele. E isso foi meu primeiro impacto, né? Entender como o cuidado é de fato esse eixo transversal e ao mesmo tempo invisível. Porque eu só fui perceber ele porque eu me forcei a fazer essa retrospectiva da minha vida, que foi motivado por esse estudo aqui. Eu não vou trazer minha vida inteira pra aqui, né? Acho que até o fim do estudo, talvez eu realmente conte bastante coisa. A low profile. Mas um momento que é muito chave da minha vida e que eu gostaria de trazer aqui agora, em relação ao cuidado, foi quando eu tive que cuidar da minha mãe, assim, que faleceu em 2012. Ela teve câncer de mama e eu passei 2 meses com ela no hospital, sendo o acompanhante dela. Eu revezava o acompanhamento ali, esse trabalho de acompanhamento com o meu pai. Foi um período que ela já estava ali muito debilitada, período que antecedeu a morte dela. E meu pai ficava responsável por cuidar dela só ali pra estar lá acompanhando de fato, né, na enfermaria, fazendo cuidado mais físico mesmo. E até nisso, meu pai dividia muita coisa comigo, que era tipo assim, tem coisas que eu não sei fazer, eu prefiro você porque você é mais delicada, mais sutil. Então ele passava essa tarefa também pra mim, dentro da parte que já era dele, que era de cuidar mais do estar ali apenas com ela, né? Já o meu cuidado, assim, o que eu fazia nesse momento, porque quando ele não tava no hospital, ele ia pra casa descansar. Era uma rotina pesada, né? Então, assim, cabia isso. Mas quando eu não tava no quarto ali com ela, na enfermaria, lá com ela de fato, eu tinha também a responsabilidade de resolver 1000 questões burocráticas, né? De exames, troca de hospital, medicamento, falar com cirurgião, assistente social, técnico de enfermagem, 1000 coisas. E todo esse período de apenas 2 meses, foi só 2 meses da minha vida inteira, me deixou completamente exausto físico, emocional, psicologicamente. Então, assim, era muita demanda pra mim. Era a primeira vez que eu me via ali na situação de ter alguém dependendo de mim pra sobreviver, sabe? E não era qualquer pessoa, era minha mãe, então tinha um peso muito maior por causa disso, claro. Mas assim, eu fiz o esforço ali completamente genuíno, eu aceitei de cara o desafio, não houve hesitações, né? Eu dei todo o meu melhor, porque eu queria muito tirar ela dali. Acabou que não rolou, né? Ela faleceu, enfim. Não vou entrar nesse aspecto, porque foi muito triste, muito doloroso, mas enfim. Tentando trazer o ponto que eu quero trazer pra cá, sem entrar nesse aspecto do depoimento, o que essa situação me traz é que não foi difícil assumir a responsabilidade do cuidado naquela situação. E eu acredito também que, na verdade, que eu exerci muito bem o cuidado nessa situação. Acho que eu consegui fazer. Mas o ponto que eu trago, que eu acho que é interessante a gente discutir aqui, é que foi difícil pra cacete, sabe, assim? Ok, que tinha um contexto ali que é muito pesado, mas foi ali que eu percebi minha completa
aversão ao cuidado, né? A responsa, na verdade. Não é nem ao cuidado, é a responsa do cuidado, de ter alguém que depende do seu cuidado. E isso não é um trauma que eu desenvolvi a partir daí. Na verdade, foi uma coisa que eu sempre tive, essa aversão ao cuidado de ter alguém assim, dependendo de mim, mas que eu só pude perceber naquele momento, né? Que eu nunca fui preparado para estar nesse lugar, né? E eu tinha vontade, assim, de correr, de sumir, enfim, de desaparecer. Eu acho que isso é muito sintomático dessa educação que eu recebi, né? Sei lá, do que a cultura me fez viver a vida inteira até chegar no momento, né, com 19 anos, e eu não tenho ferramenta nenhuma para lidar com essa tarefa de cuidar de alguém, e isso acaba sendo bastante aterrorizante pra mim, né? E imagino que seja do mesmo modo pra muitos outros homens aterrorizantes, assim. E aí, pra finalizar, eu acho que essa minha história, né? Eu trago isso porque eu acho que, de fato, é uma grande virada de chave a gente tá aqui pensando a partir do cuidado e propor esse debate. Mas um cuidado é uma preocupação que eu traria também, desde agora, né, episódio 0, é da gente não simplificar o cuidado, sabe? Assim, de falar, ele é a solução mesmo, vamos nos cuidar, vamos cuidar uns dos outros enquanto coletivo, político e tudo mais, mas de modo que pareça simples demais, romântico demais, isso aí como, sei lá, comercial de fim de ano da Globo, sabe? Acredito que a potência desse estudo tá em a gente evidenciar, né, dar visibilidade pro cuidado, mas trazer ele com toda essa complexidade mesmo, sabe? Assim, não cair na armadilha de apresentá-lo como algo fácil, porque é difícil, sabe? Muito. E é aqui que a gente tem que se conectar. Eu acho que é aqui que a gente tem que se conectar, porque é esse trabalho difícil que, quando não é feito por você, vai ser feito por outra pessoa, né? E que provavelmente será uma mulher, exato. Exatamente. Então acho que a gente pode dividir mais as responsas e os pesos do cuidado. Acho que também é uma coisa que me faltou, né? Dividir a responsa, dividir essa tarefa aí. Porque ficava ficando muito pesado pra mim e virou esse pequeno, grande trauma na minha vida de primeiro contato com cuidado, né? Primeiro, irmão, muito obrigado, né? Você ainda não tinha dividido essa história com a gente. Então, obrigado por contar. Acho que esse lugar de acolhimento aqui também serve pra isso, né? A gente não tem que se eximir de acolher quando eu acho que tem que acolher de fato. Eu acho que é isso. Obrigado por você dividir essa história aí. Eu sei que isso deve ser difícil de você voltar e tal, então te agradeço verdadeiramente por colocar isso. Eu só ia falar que era isso. Chamamos o Abel, ele apareceu, né? E acho que a fala do Abel me deixa num lugar assim de... É o mais lúcido possível, no sentido de... A gente não tá falando de um negócio fofo, né? Não é cuidado fofo aqui. Uhum. A gente tá falando de um negócio que é poder, que é política, que é responsabilidade, e o que também me lembra Lincoln, né? A gente não tá num comercial de Doriana aqui, estamos vendendo uma solução, agora os homens serão cuidadosos. A gente tá falando de um negócio que é difícil, que as mulheres fazem sendo difícil há muito, muito tempo, desde que o mundo é mundo. Exato. Um negócio que envolve trauma, porque é isso, né, Abel? Cuidar de alguém que necessita de cuidado não é uma coisa fácil, não é uma coisa tranquila. Isso vai de uma pessoa adoecida a uma criança que acabou de nascer e não te deixa dormir, né? Há uma pessoa que depende de você. Ou, tipo, você não quer ir na reunião escolar, você não quer fazer aquilo pelo outro, mas aquele outro depende de você. Isso também tem alguma coisa a ver com um senso de comunidade, né? De interdependência. Eu lembro do Lincoln porque ele sempre fala que não vai romantizar a coisa, né, da paternidade. Ele foi lá e fez porque ele tinha que fazer. Era a filha dele, não é porque ele é um pai super sensível, etc. É porque aquela pessoa também depende dele pra existir, né? Então eu acho que ouvir o Abel me deixa nesse lugar de que a gente não tá vendendo um novo homem que será cuidadoso. A gente tá falando de uma proposta política mesmo, onde a gente compartilha essa responsa, como disse o Abel. É isso. E é uma virada de chave que a gente tá propondo, de fato, mas, assim, ao mesmo tempo é entender que essa virada de chave não é fácil e simples de ser feita. Acho que isso é uma coisa que eu considero importante de trazer aqui. Boa. Me sinto muito atravessado pelas falas de vocês, porque enquanto a Abel falava, eu fiquei pensando que muitas das vezes nós homens nos aproximamos do cuidado através de momentos trágicos. E aí, pensando no que a Isa falou, em relação à paternidade, para muitos homens, a paternidade é um momento trágico, porque é a primeira vez que ele vai ter contato com uma função que nunca lhe foi estimulada, né? E o quanto que é importante a gente se cuidar para poder cuidar de outras pessoas e para poder promover o cuidado, né? A questão do médico, que a gente brinca, eu vou expor aqui todo mundo, gente, ouvintes e ouvintas, que o povo aqui tem a dificuldade com o médico, mas nós estamos tentando ao máximo. Eu vou falar mesmo.
Tiveram pessoas, que eu não vou citar o nome, que foram operar e não falaram pra ninguém. Mas assim, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, do quanto que é difícil pra gente parar pra se cuidar. Porque isso é um ponto que também precisa ser falado, né? O quanto a gente está realmente preparado dentro de nós para a gente continuar promovendo. Mas não dá para parar tudo e, não, peraí que eu vou me cuidar agora, depois eu cuido dos outros. É um processo contínuo que é muito difícil, que não vai acabar no ano de 2023 e que 2024 talvez a gente possa trazer mais profundidade, mais situações que a gente não tinha enxergado até então. Então acho que essa troca é muito válida para a gente poder colocar para o mundo que o cuidado, ele vai transformar a sociedade, vai transformar, acho que o processo ali dentro, como política, como, enfim, inúmeras coisas, mas é uma luta diária, né? É uma luta que as mulheres já estão cansadas de saber, e estão cansadas mesmo, e a gente que começa a se aproximar, começa a cansar agora e vê que é cansativo pra caramba, e a gente fala, realmente, agora eu começo a compreender que isso não é fácil. Boa, gente, rapidinho, porque o que a Abel falou me fez reviver o que eu tô vivendo nesse momento, né? Me fez reviver o que eu tô vivendo. Mas nesse momento, porque às vezes quando a gente ouve outras pessoas falar, a gente toma consciência, aí mais uma importância dos grupos reflexivos, né? A gente toma consciência da nossa realidade. Eu, óbvio, já tô nesse processo de tomada de consciência já tem um tempo, inclusive já conversei com o Pedro em outro momento sobre isso, de como tá sendo difícil para mim esse momento de agora, sabe? Que é isso. A minha aproximação do cuidado, ela vem sido vagarosa, mas ela tá sendo empreendida com o tempo, sabe? Muito nesse lugar que Ronan falou anteriormente, muito pós-nascimento de Helena, minha filha. Beijo, filha, papai te ama, mas para de fazer bagunça. Só que hoje eu me encontro nesse lugar assim meio desesperador, sabe? A ponto de eu enxergar que meu corpo, de eu tomar consciência também de que meu corpo e minha mente estão precisando de cuidado. Coisas que, por muito tempo, como o Ronan já falou, já citou, eu meio que negligenciei. Esse processo, esse lugar do autocuidado, eu deixei de lado. Só que hoje, conforme eu venho me aproximando do cuidado, tá emergindo em mim essa necessidade de eu me cuidar, sabe? Porque é um bagulho muito louco, mano. Como o Abel falou anteriormente, eu fico pensando esse tempo todo, como é que minha avó suportou isso durante muito, muito tempo? Como é que minha mãe suportou isso durante muito tempo? Tá ligado? Minha madrinha, eu lembro que minha tia Irani, que hoje tá acamada, que eu faço questão de estar por perto sempre que posso, ela saía de Realengo pra me fazer vir pra escola aqui no Ramos, no dia que eu não tava que eu tava com muita pirraça, que eu não tava querendo ir pra escola. Sabe assim, eu fico pensando como essas mulheres por muito tempo aguentaram esse fardo sem ter um homem sem ter um homem próximo, não muito, nem que seja minimamente próximo, para dividir essas responsabilidades junto com elas, assim. Então hoje eu me encontro meio que nesse lugar de catarse, tá ligado? De querer fugir do cuidado às vezes e falar, porra, não tô aguentando, quero me trancar no quarto, chorar deitado na cama de conchinha com a minha perna, porque não tá dando, não tô conseguindo, sabe? Então só queria reiterar isso. E outra coisa que a Abel falou que me lembrou, que eu não vou passar, vou explorar talvez no outro momento, é o cuidado como um trabalho, né? Que a Abel falou da mãe dele, me lembrou meu pai, quando ficou doente no hospital também, do enfermeiro que estava de plantão do dia. Meu pai teve um AVC, uma isquemia cerebral e tal. Meu pai era um anegolão, gordo, barrigudo, assim, todo grande. E o enfermeiro, meu pai se cagou, e o enfermeiro não quis limpar meu pai. Então ele foi lá fora, me chamou, que eu tava lá fora esperando e tal, pra visitar, alguma coisa assim. Ele me chamou pra eu ter que limpar meu pai, porque ele falou pra mim assim, porra, um negão desse tamanho, eu não aguento ele não. Assim, então me lembrou também desse outro aspecto do cuidado, que é o cuidado como trabalho, né? E quanto esses profissionais do cuidado, sobretudo homens, lidam com algumas dinâmicas que acontecem no seu dia a dia. Dinâmicas raciais, de estar em contato com outros sujeitos, como diz Venturosa, né? E como eles se comportam mediante essas situações. Mas, enfim, fecha aspas aqui, isso é pra gente explorar num outro momento. Muita coisa, gente, muita coisa. E eu fico pensando, né, diante dessa história toda de Lincoln, de Abel e tal, onde as mulheres, grandíssima maioria das vezes, se colocam nessa posição de cuidadora. E como é que trabalha? E como é que constrói networking?
E como é que vive a vida? Vai pro happy hourzinho, toma seu chopp, vai pro seu samba. Como é que vive a vida, sabe? Como é que faz as coisas, o resto das coisas acontecerem? Isso pra mim é muito marcante, pô. Porque a gente tá falando aqui de alguns episódios, né, de pico, assim, de necessidade de a gente se colocar como cuidador. Mas a parada, pô, é diária, né? E como é que faz isso? Pra viver junto. Bom, acho que assim eu vou encerrando a coisa. Eu acho que esse episódio aqui serve pra gente abrir a reflexão, né? Que eu acho que era a proposta do que a gente fez aqui mesmo, né? Apresentar pra galera o que é, como a gente tá pensando em fazer isso, essa coisa aberta, propositiva, sem um destino a ser chegado já idealmente, né? Assim, sem saber o porvir desse estudo. E eu acho que é isso. Então, obrigado, galera. Obrigado, Abel Oliveira. Obrigado, Pastor Ronan. Obrigado, meu querido amigo de bancada, meu parceiro Lincoln Frutuoso. E um obrigado especial a Isabela Venturosa, essa antropóloga, essa feminista, essa machóloga que está entre nós aqui, que fez essa conversa acontecer, disparando a conversa pra gente, nesse episódio 0, né? Esse episódio piloto. E eu que agradeço pelo espaço, gente, por estar com vocês mais um dia. Acho que foi uma baita conversa. Também me deixou emocionada de saber das coisas. Muita coisa, né? Tô feliz de estar junto com vocês. Vamos junto. Vai ser grandão. Boa. Começou, hein? Tamo junto. Começou. Agora foi. O Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. E nunca chegaremos a tão sonhada equidade de gênero se a gente não assumir de verdade a nossa responsabilidade no cuidado. Os homens precisam do cuidado e o cuidado precisa de nós homens. Segue o podcast do Memo no seu tocador de áudio preferido e se você gostar de refletir com a gente, dá as 5 estrelinhas e manda um comentário. Eu sou o Piro de Figueiredo. Eu sou o Lincoln Frutuoso. E a produção desse episódio é de Abel Oliveira e Ellen Menezes. A edição de som é de Samuel Gambini. Vamos juntos, amigos. Abração e até o próximo episódio. Alegria!